de ser o pastor, se todo mundo tivesse a coragem desse moço, a autoridade desse moço, o reino de Deus seria muito diferente. Cristianismo é isso, é perdão, é graça, é misericórdia, é amor. E nós queremos dizer, Senhor, que você é bem-vindo nesse lugar e está aqui debaixo da nossa Deus, em nome de Jesus. Amém? Ele falou assim: pastor, se quiser eu quero outro dia, tem 3 pastores aí agora. Se você soubesse o quanto que a gente deseja ficar sentado para ouvir outro pregar, você não faz ideia. E você é pregador, sabe disso, tá bom? Deus te abençoe e fique à vontade em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém? Estou muito contente de estar aqui depois de muito tempo, né? Nasci nessa igreja há 22 anos atrás e foi aqui que comecei, foi aqui que conheci o Evangelho, na verdade. E fico muito feliz de retornar aqui depois de 10 anos que me afastei do Evangelho. Eu me converti em 1990. Para quem não me conhece, meu nome é Sandro. Eu congrego na igreja Monte-Sião, em Rubinéia, sob o comando do pastor Leandro Toscano. Ele envia para vocês também a paz do Senhor Jesus. E eu me converti aqui em 1990. Na verdade, não foi nem nesse tempo, né? Nós tínhamos ali, onde é o Quebra-Galho, nosso tempo começou ali. Ali estava na irmã Rígida, né? Vários irmãos aqui que compartilharam o início do nosso ministério ali. E em 1990 foi quando começamos, junto com o pastor Kleber. O pastor Kleber já falecido há alguns meses. E foi ali que foi desenvolvendo a obra de Deus. Foi começado através do irmão Oswaldo, com Paulinho, com Jorge e mais um grupo de irmãos que saíram da Igreja Batista Tradicional e deram início a essa obra que até hoje permanece até aqui. E fomos trabalhando até que compramos esse terreno que aqui está essa igreja, em 1992. E numa noite de sábado, nós entramos aqui, tinha muito mato, muito carrapicho, né? Acho que a irmã lembra disso. E numa noite de sábado, o irmão Jesus colocou um carro no meio do mato, aquilo virou com os faróis do carro e o irmão Oswaldo pega uma pedra, ele acha no chão, levanta e diz: essa pedra é a pedra fundamental, é a pedra que vamos dar início à igreja que vamos construir. Então, abrimos ali naquela noite um buraco, mais ou menos nessa região aqui mesmo, e abrimos um buraco, colocamos aquela pedra, tampamos e fizemos uma oração, dando início à obra que iríamos começar a construir o prédio. E assim foi. Tínhamos um casamento de meu irmão aqui, marcado para 90 dias daquela data, e o objetivo era levantar o templo e casar o irmão em 90 dias. E para a honra e glória do nome do Senhor Jesus conseguimos fazer isso. Aqui foi, irmãos, quem não conhece a história dessa igreja, aqui foi derramado sangue, lágrimas, sabe, muito sofrimento para poder construir o patrimônio que vocês veem hoje. Hoje está bonito, pastor Raimundo está de parabéns, muito bonito a igreja. Ele pegou ela, não tinha nem reboque ainda, né? E ele deu um prato, talento, com o prêmio dela arquiteto, né? Ficou muito bonito. E naquela época, nós levantamos o templo e casamos o irmão na data que nós tínhamos esse compromisso. E foi passando os tempos e chegou até que em 1999 para 2000, o pastor Raimundo assumiu o ministério. Nós trabalhamos junto até 2003, né? Nessa época, irmãos, eu posso dizer para vocês que eu, na verdade, eu o Evangelho há 28 anos, né? Mas eu me converti, me entreguei de verdade em 1990, e eu reconheço que durante muito tempo eu não tive sabedoria, não tive entendimento das coisas de Deus. Eu não sabia o que é ficar debaixo de uma autoridade eclesiástica, né?
autoridade pastoral. Eu vivia de uma forma, como o vento batia, eu ia. Eu não queria ficar debaixo nem submisso a ninguém. E, no entanto, numa época eu me converti, recém-convertido, eu queria pregar o Evangelho e eles não davam espaço na época, né? Não porque eles foram errados com isso, eles tinham razão. E eu comprei uma caixa de som, um microfone, já logo de cara montei uma equipe chamada Equipe Exército da Salvação e saí nas favelas, nos presídios, nas casas, fazendo culto e pregando, sabe aquele primeiro amor, quando você se embriaga das coisas de Deus. Se você não tiver alguém do teu lado para te dar uma orientação, você faz até besteira. O Evangelho, na verdade, quando você usa ele com sabedoria, ele é uma bênção na sua vida. Mas quando você não tem sabedoria, ele se transforma em maldição. Então, você que está iniciando o Evangelho, procure um pastor, procure um irmão mais velho que você no Evangelho, para que ele possa te orientar, para que você não venha fazer loucuras, para que você não venha ser pedra do teu peso, para que você não venha ser escândalo na obra de Deus. Eu me lembro que foi passando os tempos e aí o pastor assumiu aqui o ministério e eu, como não conhecia o que é a comunidade eclesiástica, eu comecei a bater de frente com ele. Eu comecei a ponderar ao respeito de algumas coisas que eu não aceitava e que eu não queria entender, na verdade. Desrespeitei o pastor Raimundo algumas vezes, falei grosso com ele, não queria ficar debaixo da submissão de maneira alguma. E até que, quando você não usa o Evangelho, como eu disse, você abandona. Em 2003 eu abandonei o Evangelho. Eu me esfriei na fé. Por quê? Porque eu não estava debaixo da bênção eclesiástica. E fiquei 10 anos fora do Evangelho. E confesso aos irmãos que eu tinha muita saudade de voltar. Eu tinha o Ministério da Palavra naquela época, eu pregava o Evangelho, gostava muito, adorava fazer isso. E fiquei 10 anos fora, foi muito difícil. Muito difícil ficar 10 anos fora dos caminhos do Senhor Jesus. Como diz, Jesus pregou pesado uma vez e muita gente começou a ir embora. E Jesus disse para os discípulos: vocês vão também embora? E Pedro: não, Senhor, não vamos, porque só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Não adianta você fugir do caminho do Senhor, porque só o Senhor pode salvar a sua vida. Amém? Esses 10 anos eu queria fugir, eu não queria de maneira alguma voltar. Na verdade, eu não tinha força para voltar. E viajando, eu viajo, faço Foz do Iguaçu toda semana, há 20 anos já. E sem querer você olha no outdoor, uma placa: Jesus te ama. Você vira o rosto: quero isso. Você liga o rádio, tem alguém pregando o Evangelho. Você liga a sua televisão, tem alguém falando da salvação. Você não consegue fugir. E o Espírito de Deus começa a falar no seu coração que você tem que voltar. E começa a te incomodar de maneira tal que você começa a sentir saudade. Saudade dos irmãos, saudade dos amigos, saudade das mensagens que edificavam, que consolavam, que exortavam até. E eu me lembro que um dia eu estava no casamento, chegou um rapaz, sentou do meu lado e disse para mim: você me conhece? Eu disse: não, eu não te conheço. Ele disse: olha, você estava pregando uma palavra de Deus em Três Fronteiras sobre Davi e Golias, e Deus me salvou aquele dia através da palavra que Deus te deu. Eu estou firme já faz 8 anos. Eu olhei para ele e falei para ele assim: mas eu estou desviado. Irmãos, ele começou a chorar, abaixou a cabeça, se levantou do meu lado e foi para onde ele estava sentado. Aquele dia foi um dos dias mais tristes da minha vida. Eu decepcionei aquele rapaz. Ele tinha eu como espelho. Eu tinha pregado o Evangelho e ele tinha aceitado. De repente ele me veio desviado. A Bíblia fala que aquele que se desvia é como a cachorra que volta a comer o seu próprio vômito. E a porca lavada volta ao lamaçal. Eu voltei para o lamaçal, eu voltei a comer o meu próprio vômito. O Pastor Leandro, durante muito tempo, ele começou a me visitar esses últimos 2 anos agora. E
foi constantemente 2, 3 vezes ao mês. E chegava fazendo a tia Calma, eu abri o portão para ele falando, esse homem de novo aqui em casa. E ele entrava e falou, não vou falar de Jesus para você não vou falar de Bíblia para você não, eu só vou falar para você que você tem que voltar urgente, enquanto há tempo. Voltava no seu carro e ia embora. E ele voltava novamente, e outros dias ele falava a mesma coisa. Eu não vou pregar o evangelho para você, eu só vou dizer para você que você tem que voltar. E durante muito tempo o pastor Leandro veio falando isso, veio insistindo comigo, veio lutando comigo. Até que um dia eu falei, eu vou voltar lá na sua igreja, vou te fazer uma visita. Se eu for lá, você sossega um pouco? Ele falou, não, eu sossego, mas tem que ir lá um dia. Eu falei, um dia eu vou. E um belo dia eu estava em casa, minha esposa disse para mim, olha, eu queria que você me levasse na igreja, você fala, fazendo pergunta para as coisas da Bíblia, você me explica, você me fala, e de repente eu percebo que você começa a ficar triste com isso. Eu falo, olha, eu não quero ir na igreja, se você quiser eu te levo lá na porta e vou embora. Depois te busco. Ela fala, não, vamos junto. Eu nunca te pedi nada, eu quero te pedir hoje, vamos para a igreja. Eu falei, então tá, então troca de roupa aí, vamos. A cara torta, a cara amarrada, nervoso. E fui. Cheguei lá, fui muito bem recebido. Sabe? Uma coisa, sabe, pastor Raimundo, que eu ficava muito triste e contente também quando eu encontrava com o meu irmão na rua. Eu estava desviado, ele passava por mim. Nessa parte eu ficava triste. Ele dizia, ô, boa tarde, tudo bem, Santo? Eu ficava meio triste, não é? Mas quando eu passava por outro irmão, ele falava assim, irmão, graça e paz. Eu falava, amém. Ele falava comigo, mas ele sabe que eu estou desviado. Mas ele dizia aquela graça e paz, aquela alegria, aquilo me incomodava. Eu digo para você, se você encontrar alguém que se desviou dos caminhos de Jesus, não fale bom dia, boa noite, boa tarde para ele. Diga para ele, paz do Senhor ou graça e paz. Isso vai incomodá-lo. Ele vai dormir na sua casa e quando ele estiver com a cabeça no travesseiro, ele não vai esquecer aquela voz, graça e paz, paz do Senhor. E se ele não tiver a paz, a Bíblia diz que volta. Se voltar, melhor. E se não voltar, fique com ele. Amém? Amém. Então, eu fui na igreja com o pastor Leandro, o mesmo ministério de vocês aqui, Batista Nacional, Convenção Batista Nacional, e ele me deu um apoio lá e pediu, fica comigo aqui, eu preciso de ajuda. A minha igreja cresceu bastante, eu preciso de obreiros, eu quero que você fique comigo. Eu te visitei, eu falei, não, eu vou ficar com o senhor, eu vou te dar uma força aqui. E estamos trabalhando lá com o pastor Leandro, a igreja vai bem, graças a Deus, é o mesmo ministério de vocês, da convenção. Tem domingos lá que sentadas tem 480 pessoas por domingo. E às vezes o pastor Leandro se perde, às vezes ele corre na mesa de som, ele é técnico de som, ele mexe com os microfones, ele mexe no ventilador, sabe, ele vira 10 na igreja para acudir o pessoal que ele não tem tantas pessoas para ajudar, não é? Eu gostaria que vocês orassem por ele, porque o pastor Leandro é uma pessoa abençoada, homem de Deus. Como o pastor Raimundo também, na mesma convenção, né, formado, na mesma convenção Batista Nacional. É importante essa união. Nós somos co-irmãos de vocês e pedimos a bênção de vocês para que possamos prosseguir. E eu, nessa noite, eu também quero dizer que se tem algum irmão aqui nessa noite que conviveu comigo naquela época, se eu magoei você, se eu entristeci o seu coração, eu gostaria de pedir perdão para você. Sabe, porque eu não tinha sabedoria no passado. Eu quero que você me perdoe. Amém, irmão? Você, irmão. Eu quero que você me dê perdão para mim, para que eu possa viver no Evangelho pleno, um Evangelho abençoado. Eu não tive vergonha de pedir perdão para o pastor Raimundo. Eu já havia pedido para ele por telefone. Quando eu voltei para o Evangelho, eu disse, pastor, eu voltei para o Evangelho, graças a Deus. Ele, amém, que bom, vem para cá. Eu falei, pastor Leandro, mas eu quero que o Senhor me abençoe primeiro para me voltar, porque sem a tua bênção eu não vou voltar. Ele disse, vai meu rei, vai, seja abençoado. Ele falou, vai meu rei, conversa com o pai, né? Vai, seja abençoado, vai lá, prega o Evangelho, está abençoado. Eu falei, amém, pastor, muito obrigado. Esses dias eu estava indo lá na rádio, conversar com o dono da rádio, o pastor saiu para pegar um copo d'água e ele viu, para dentro, pregar, amém, vou sim. E lá dentro eu aproveitei diante da audiência a pedir perdão para ele, para confirmar, para
selar, não é? Porque um homem de Deus, se eu não soube ser submisso, viu, pastor Raimundo? O senhor me perdoe mais uma vez, naquela época, né? Me perdoe minha rebeldia, minha falta de conhecimento e sabedoria. Quero que o senhor seja abençoado, o senhor e sua família, não é? Que o senhor nesse dia após dia seja uma bênção para todos sempre, em nome de Jesus. Abracei teu filho ali e falei, ó, aquele cantinho ali, eu fiz o teatro aqui e você era Isaac. E quando Sara deu a luz, eu peguei você estava peladinho, nuzinho, né? Eu levantei você lá, uns frios de junho, que frio de 3 graus. Aí eu arranquei ele dali naquele cantinho, apresentei ao Senhor e chorou na hora certa. Foi uma bênção. Nós fizemos um teatro em 2000, né, pastor? Fizemos aqui, fizemos no cinema, deu 450 pessoas sentadas, né? E depois no teve estúdio com 15 dias montando outra peça, Davi e Golias, arrecadamos 2.000 quilos de alimento não perecível, deu 850 pessoas sentadas no teve estúdio, foi uma bênção, né? E marcou uma história da nossa cidade. A igreja que fez um evento próprio, um teatro, movimentou mais a cidade, foi a Igreja Batista Nacional. Amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Eu venho aqui, mas não venho pregar, eu venho pedir a bênção de vocês para que eu possa prosseguir a minha vida evangélica. Amém? Vocês me abençoam? Levante a mão. Amém. Então eu estou abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, viu? Grandemente. Deus possa abençoar essa igreja e possa crescer cada dia mais em nome do Senhor Jesus. Amém? Feche seus olhos, cubra sua cabeça. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na tua casa chamada Casa de Oração. E nós queremos que o Senhor nesta noite venha falar aos nossos corações. Primeiramente eu quero ouvir a tua voz. Senhor, nesta noite tem mulheres e homens aqui que estão com os corações apreensivos, tristes, magoados com alguma coisa. Eu te peço, Senhor, que o Senhor visite com o teu Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que o Senhor sonda o coração do homem. O Senhor sabe a necessidade de cada um que aqui entrou. O Senhor sabe se essa mulher está com problema no seu casamento, em sua casa, que esse homem está com algum problema no seu emprego, na sua profissão. E por isso, nesta noite, meu Pai, nós estamos aqui, porque aqui é o bom socorro do Senhor. E nós queremos ouvir a sua voz. Aqui está, meu Pai, o teu povo na tua casa. E que o Senhor possa fazer sinais e maravilhas em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Amém. Graças ao Senhor Jesus. Irmãos, durante um bom tempo, eu trabalhei na aula do Senhor Jesus aqui nessa igreja, nesse ministério, em 1994. Vamos acontecer muito rápido. Em 1994 nós montamos uma equipe chamada Exército da Salvação. E começamos a pregar o Evangelho durante vários lugares aí de Santa Fé. E passamos pela cadeia, o presídio. Ali nós tínhamos aqui o delegado, o Dr. Walter, algumas pessoas conheceram ele. E ele liberava às 3 horas da tarde, para todo domingo a gente pregava o Evangelho. E ali nós estávamos anunciando o Evangelho. E eu lembro que naquela ocasião o presídio ele estava superlotado. Havia 75 presos naquele local. E ali, mais ou menos, se você calcular, comporta mais ou menos 30 a 35 pessoas. E chegamos lá, superlotado aquela cadeia, e os presos não saíram para fora para a gente anunciar o Evangelho. Lá existe um paredão de grades, você já foi, você conhece? Um paredão de grades assim, você fica do lado de cá, e eles ficam do lado de lá, e o xadrez do lado direito e esquerdo. E a gente pegava o microfone, uma caixinha de som ali, começava a chamar eles para fora para poder eles ouvirem a palavra de Deus, eles não saíram. E eu me lembro que aquilo começou a nos incomodar. Eu peguei o microfone e disse: olha, você que está aí no xadrez, se você sair para fora e ouvir a palavra de Deus, se entregar, o Senhor vai tirar você daí. Vou fazer uma campanha de 3 semanas. Se Jesus não tirar você daí em 3 semanas, eu volto aqui na quarta e rasgo a Bíblia e nunca mais prego o Evangelho. Sabe, naquela época o Evangelho do novo convertido, nós estávamos assim, embriagados. Nós vimos de uma maneira
Criança precisa de uma chuquinha, põe na boca, a mamadeira põe também, troca a fralda dele, põe no colo, balança. Assim é Deus, Ele cuida do novo convertido como uma criança. E a criança, quando o pai chega lá no berço, mexe com ele fica todo assim, todo faceiro, né, como diz o gaúcho. E a gente era assim, novo convertido, cheio da graça, do poder, da crença em Deus, acreditava em Deus. Lia um versículo e já chorar. Sabe, hoje eu vejo pessoas se converter e se convertem de maneira normal. O pastor aí que prega há mais de 50 anos, ele sabe o que eu estou falando. No passado as pessoas se convertiam diferente, não é, pastor? Se convertiam genuinamente. Era uma conversão diferente. Hoje as pessoas se convertem, sentam na igreja, ficam até finalmente na igreja, mas na verdade se transformam em observadores do Evangelho, só simpatizantes. Não tem um compromisso a ser genuíno, não é verdade? Fala um compromisso genuíno. E naquela época nós abraçamos a fé. Os presos saíram para fora e começaram a olhar para a direita, para a esquerda, aquele monte de gente começou a acumular ali e fazer aquela cara feia para a gente. Falei, o negócio é o seguinte, não seja campanha. Se Deus não tirar você daqui em 3 semanas, eu rasgo a Bíblia e nunca mais prego o Evangelho. Nunca mais eu prego o Evangelho da salvação. E eles começaram a sair para fora, aquele monte de homem, tudo sem camisa, uns de boné, outros só de bermudão, de chinelo, outros descalços, que vieram naquela frente, cruzavam a mão no meio das figuras, assim, olhavam para a gente cada vez, sabe? Comecei a pregar em cima de Paulo, em cima da visão. E pregamos em cima daquilo ali, uma pregação forte, uma pregação determinada. E eles começaram a ver a diferença e ver que Deus começou a operar. Primeira semana, segunda semana, pregamos o Evangelho novamente. Nós tínhamos somente um homem convertido ali dentro. Somente um homem que era convertido ali dentro dos presos. E na segunda semana eu cheguei lá e ele chegou, me chamou do lado da cela e disse: irmão Santo, eu vou dizer um negócio para você. O que você foi fazer? Eu falei: o que foi, irmão? Irmão, eles estão dizendo que se eles não saírem daqui em 3 semanas, eles vão me matar e bater. Eu falei: não, irmão, Deus vai honrar. Deus vai honrar, você pode acreditar. A palavra de Deus não pode voltar vazia. A Bíblia diz que Deus não é homem para inimigo, nem homem para que se arrependa. Nós temos que crer, nós temos que crer no que Deus fala. Amém? A palavra de Deus nos garante que Ele honra aquilo que você determina na sua vida. Jesus disse: se disseres a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, assim será segundo as tuas palavras. Bom, fique em paz, Deus é contigo, Deus vai nos abençoar, não vai ser envergonhado aqui não. Segunda semana começamos a pregar novamente, Paulo e Silas. Lembra que tinha um carcereiro assim, pastor? Ele era da congregação cristã. E ele começou a debochar, sabe? Eu falei: você conhece o Evangelho? Eu falei: você conhece o Evangelho e você está debochando e você vai se humilhar porque você conhece. Tinha um policial militar e um carcereiro. Os presos entraram na segunda semana com fé. Eles começaram a passar a fé, sabe? Na segunda semana já vieram de camisa, já colocaram uma calça, sabe? Reverenciando a mensagem. Eles abraçaram a fé. Porque a pessoa quando está presa, lá no meio, a pessoa quando está presa, ele está no fundo do poço. Ele está no fundo do poço, ele está no lugar onde ninguém quer ir. Porque se você cair lá dentro, você é esquecido também pelo juiz, você é esquecido pelo promotor, você é esquecido pela sociedade. Ninguém quer saber de você. Ninguém quer saber de pregar a palavra para o presidiário. Se você falar para a sociedade que Deus perdoa um assassino, que Deus perdoa um homicida, ou melhor, que Deus perdoa um estuprador, é só que você é louco. Mas a palavra de Deus garante que Ele dá vida e vida eterna para a realidade. Terceira semana, vamos lá. Encerrar a campanha. A campanha chamava Quebra das Cadeias das Maldições. Chegamos lá, quando chegamos lá dentro daquela área onde ficava o presídio, e eles vieram com um monte de massa. Já vieram agarrados na grade, encerrando a campanha. Tipo assim: eu vim entrar com fé, porque eu vou embora amanhã. Aí o irmão me chama: irmão Santo, está feio para mim aqui, irmão. Eu estou desesperado, eu estou com depressão. Eu não sei mais o que eu vou fazer. Mas, irmão, você é o único crente, você não está crendo. Ele falou: mas não é que eu não creio, é
Acabou ali a mensagem. Falamos com os dois, olha, vamos ajoelhar agora aqui. Vamos orar. Todos os 75 pessoas nos ajoelhavam assim, as grades aqui, nós para cá, ajoelhamos junto com eles no chão, agarramos a grade, fizemos uma oração, fizemos uma oração forte, né? E quando acabou essa oração, irmãos, parece que alguém pegou um balde de água nessa oração e jogou assim, só lágrimas. O ser humano ele pode viver, ele tem coração, sabe? Ele tem coração. E ele merece uma segunda chance. Amém? Eu nunca matei ninguém. O presidiário que estava presídio agora, que matou alguém que está lá. E eu que nunca matei ninguém. Mas se eu, como já ofendi o pastor Raimundo, para Deus o pecado é perdoado. A Bíblia fala sobre isso. Não é? Se você disser mal da irmã, você já é obedecido. Você sabia disso? A Bíblia diz que devemos guardar a nossa língua de falar mal do nosso próximo. É bíblico isso. As lágrimas da Bíblia. Acabou, encerramos, guardamos o microfone. Pela nossa caixinha de som. Eu confesso que quando ficamos de pé, eu fiquei depressivo. Falei, agora. Liguei na caixinha, nós éramos em 11 pessoas, tinha algumas irmãs.